Livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Glória a Deus. Você diz amém. Amém. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo, fala comigo, através da tua palavra. através da tua palavra. Edifica-me por ela, Edifica-me por ela, consola-me por ela, consola-me por ela, e eu glorificarei o teu nome. e eu glorificarei o teu nome. E na certeza Na que certeza tu estás nesta palavra, desta eu já me assento, dando glória misturada com aleluia. Glória a Deus. O capítulo de número 6 do profeta Isaías é um dos textos mais conhecidos da igreja. Mas nesse capítulo nós temos a oficial chamada do profeta Isaías. A vocação do profeta Isaías. Mas o capítulo 6, ele começa com tristeza, com perda, com morte, com luto nos relacionamentos do profeta. E começando no capítulo com perda, ninguém quer. Na realidade, nenhum de nós gostamos de perder. Principalmente perder pessoas queridas que nos são caras. E geralmente quando perdemos, nós vamos questionar a Deus. Por que aconteceu? Por que isso sobreveio sobre a minha vida? Nós vamos questionar a Deus como se Deus tivesse que nos dar uma satisfação. Como se Deus tivesse que nos dar uma resposta de pronto e de imediato. Por que esse capítulo fala de perda para Isaías e fala de luto? Porque na realidade esse capítulo começa com Isaías registrando uma perda no seu relacionamento, na sua família. E ele diz: no ano da morte do rei Uzias. Eu sei que você estudando a Bíblia não é fácil achar, mas se você forçar um pouco, você vai ver que Isaías tinha um parentesco com Uzias. Segundo a tradição rabínica judaica, Isaías era aquilo que hoje nós chamamos de primo em segundo grau de Uzias. Porque, de fato, o pai de Isaías, que chamava Amós, não confunda com o profeta Carreiro, aquele que chamava Amós. O Amós é que era primo do pai de Uzias, do rei Amazias. Então eles eram primos em segundo grau, e naquela época esse tipo de nomenclatura não existia, mesmo primos se consideravam irmãos. Então ele estava vivendo um momento complicado, porque o seu primo, o rei Uzias, havia falecido. E ele faz questão de registrar isso no capítulo 6. Agora você me pergunta: Isaías eu até conheço, mas quem era Uzias? Uzias foi rei do reino do sul, Judá. Um rei diferenciado, um rei inteligente, um rei que tinha a
a sua forma de pensar, empreendedor, estrategista em tudo que buscava fazer, um rei que assumiu o trono e recebeu o reino da mão do seu pai Amazias, totalmente quebrado, falido, e ele conseguiu transformar um tempo de prosperidade, de bênção para o povo. Segundo a tradição rabínica, depois de Davi e de Salomão, o melhor período da história de Israel foi justamente no período do governo do rei Uzias. Ele reinou sobre Judá por 52 anos, e ninguém reina tanto tempo se não for bom. Ele era querido do povo, era amado do povo. Os judeus consideram o rei Uzias como o segundo rei mais amado de Israel. Depois de Davi, o rei Uzias. Ele é rei muito relevante, mas Uzias ocupa a segunda posição. Ele era querido do povo. O homem era bom. O povo gostava dele. Mas deixa eu te dizer, ele era tão bom, que se perdeu. Como assim, pastor? Ele era tão bom que acabou se perdendo. Como assim, pastor? Como que alguém bom se perde? Talvez você nunca tenha ouvido essa expressão, mas eu vou lhe dizer: quem é bom se perde quando se acha. Vou repetir, vou ouvir um aleluia. Quem é bom acaba se perdendo quando se acha. Vira para o seu irmão e diga assim: Deus não te chamou para se achar, tá? Esse foi o problema de Uzias. Ele se achou bom, se achou insubstituível, se achou aquele que tinha aprovação de Deus para aquilo que ele quisesse fazer. Um dia, depois de 52 anos de reinado, crente, servindo ao Senhor, governando debaixo da bênção de Deus, ele levantou virado na gelaia, entrou no templo, pegou o incensário e começou a bater no incenso, como se fosse sacerdote, e ele não era sacerdote, isso era trabalho do sacerdote. E ele começou a bater no incensário. Quando o sacerdote chegou, disse: Uzias, para com isso, que isso não é serviço seu, isso é serviço do sacerdócio. E aí ele foi dar uma carteirada, mas acontece que eu sou rei. E o sacerdote disse: você pode ser rei, mas o incensário é do sacerdote. Lava esse incensário aí, porque isso não é coisa para você. Em outras palavras, ele estava dizendo: fica no teu quadrado. Fica no seu quadrado. Uzias errou porque achou que era bom demais e acabou se perdendo. Quando eu penso nisso, eu me lembro, se eu não me engano, foi em 2015. No Brasil tinha um cantor estourado no Brasil inteiro. Chegou uma fase que ele ficava 6 meses no Brasil e 6 meses na Itália. A agenda era muito grande, quase impossível de agendar. Ele trouxe um ritmo diferente para o Evangelho, né? Um soul que estudava com black music, usava um cabelo desse tamanho, estourado no Brasil inteiro. Ficou grande. Mas um dia, numa entrevista, perguntaram para ele qual era a razão do sucesso dele. A que ele atribuía tanto sucesso no Brasil e fora do Brasil. E ele disse: é porque os cantores evangélicos são fracos e eu sou acima da média. Acabou. Caiu mais rápido que o diabo no céu. Agenda cancelada, ninguém mais chamava, a igreja não convidava, criou uma animosidade com os outros cantores, porque ele se achou. Diga para o seu irmão:
Deus não te chamou para se achar. E Deus não te chamou para ser acima da média. Deus te chamou para você ficar debaixo da graça. Esse foi o problema de você se achar, que acabou se perdendo. E é interessante que, quando o sacerdote o repreendeu, ele pegou o incensário, rodou o incensário, bagunçou tudo e jogou o incensário e saiu do templo. Aí o sacerdote foi atrás dele. O Senhor disse: não vá. Para o sacerdote: não vá. Existe um limite. Ele ultrapassou o limite. Você repreendeu, ele não te ouviu. Agora é comigo. Você sabe o que aconteceu. Uzias ficou leproso e o doente da lepra morreu. Mas como assim? Irmão, o pecado é um cartão de crédito. O pecado é um cartão de crédito. E fala, você já teve essa experiência? Sem dinheiro no bolso, ia no shopping, saiu com umas sacolas maravilhosas, só com o cartão. Bem, tem dinheiro para almoçar hoje? Não tem, mas tem cartão. Mas você vai, uma comida maravilhosa, pega sobremesa 2 vezes, passa o cartão, que maravilha! Só não se esqueça, a fatura chega. E se eu mudar de endereço? Fica tranquilo, o cartão te acha, a fatura te acha, a fatura chega. Assim foi na vida de Uzias. Deus foi dando conta, porque existe um limite para o sacerdote, para o pastor. Existem vezes que o Senhor diz: você não vai, eu vou cuidar. E a horrenda coisa é cair na mão do Deus. Uzias morre. Isaías se entristece, pois afinal de contas era o líder da nação, era o rei que estava no trono, era o seu aparentado. E aí, parece que Deus se manifesta nos nossos piores momentos. Às vezes você está tão bem, as coisas estão indo tão bem, e você diz: Deus, o Senhor podia falar comigo agora, o Senhor podia se manifestar. Parece que Deus não gosta de se manifestar a nós quando tudo vai bem. Ele espera as coisas ficarem ruins. E aí, quando está tudo ruim, olha Deus se manifestando na sua vida. Olha Deus te falando, olha Deus te acordando de madrugada, olha Deus te dando sonho, porque Deus tem essa dicotomia. A nação estava vivendo uma crise, sem rei no trono, perguntas para lá e para cá: quem que vai assumir? Vai mudar a dinastia? Quem é que vai assumir o trono? Como é que nós vamos ficar? O rei tão bom, porque morreu. E foram apertar o profeta, porque tem gente que acha que o profeta tem que ter a resposta para tudo. O que o senhor não diz assim, você também de vez em quando acha, né? Que o profeta tem que ter resposta para tudo. Lendo engano. Quem tem detalhador de profecia geralmente não é Deus que está usando. Está entregando profecia na prática. Porque Deus usa quem quer. Se Deus quiser falar com você, não se preocupa, não precisa correr atrás. O profeta vai te achar, e aquilo que Deus quiser falar para você, Ele vai entregar em nome do Senhor Jesus. E o povo começou a apertar Isaías: Isaías é o profeta, fala para nós como é que vai ficar, quem vai assumir o trono e agora, como é que vai ficar, por que Deus permitiu que Uzias morresse? E o profeta que é profeta, quando está no governo, faz o quê? Vai para o pátio, vai para o templo. Isaías foi para o templo buscar o Senhor com um monte de perguntas. E agora, Senhor, o povo está me apertando. Por que o Senhor permitiu a morte de Uzias? Por que o Senhor deixou o trono vazio? Sabe o que o Senhor respondeu? Nada. Porque Deus é assim, você pode fazer a pergunta que você quiser, Ele vai responder aquilo que Ele desejar responder. Deus, eu vim aqui te buscar, você não vai falar comigo? Isaías, eu vou falar com você,
não aquilo que você veio me perguntar. Eu vou te falar o que eu quero te revelar. Eu te trouxe aqui porque eu quero te mostrar o céu por dentro. Glória a Deus. Talvez você não tenha essa experiência, mas Isaías teve. Ele foi fazer um monte de perguntas. Deus disse: calma, Isaías, eu vou te responder aquilo que eu desejo, aquilo que você precisa. Eu quero te mostrar o céu por dentro. E eu quero sobre isso pegar essa noite, sobre o que Isaías viu no céu se abrir. O tema da minha mensagem é: no Santo dos Santos, a fumaça me esconde. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. A palavra do Senhor vai dizer que Isaías está no templo, e ele sabe que Deus agora vai responder, vai abrir os céus, e a Bíblia diz que ele olha e ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Olha o que Deus respondeu para Isaías sem ele ter perguntado. Ele estava perguntando: e agora, Senhor, os seus morreram, o trono está vazio, o que será de nós? Quem poderá nos defender? Deus, calma, eu vou abrir a visão, e você vai ter uma visão da sala do trono. Vou brigar a visão de Isaías. O que Isaías viu? Que o trono de cima, Glória a Deus, estava ocupado. é Deus, glória a Deus. Era Deus dizendo para ele: você está preocupado com o trono de baixo? Olha para o trono de cima. Eu estou assentado no meu trono, alto, sublime, inabalável. Isaías, não é o trono de baixo que comanda o trono de cima, é o trono de cima que comanda o trono de baixo. A crise pode ter vindo, a dificuldade pode ter vindo, mas abre os seus olhos, olha para o trono e você vai ver que eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle da tua vida, eu não perdi o controle da situação, eu ainda tenho essa situação no meu controle, e na hora certa eu vou entrar com providência na tua vida, se você crê. A porta de Deus o nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que Isaías viu que a orla do manto do Senhor enchia todo o templo. A palavra do Senhor do Salmo diz que o Senhor se assenta acima do círculo da terra e que a terra o estraga com os teus pés. Só para dar uma dimensão do tamanho do nosso Deus. E agora Isaías vai ver a orla da sua veste. E eu gosto da expressão que diz a orla da veste. Não foi a veste toda, foi só a orla. Pensa que meu Deus é grande. A orla da veste dele enchia o templo. É um Deus grande. Glória a Deus. Aí Isaías vai ver mais. Versículo de número 2. Deus vai mostrar para ele o culto dos céus. Olha o que ele diz no verso 2. E os serafins estavam acima do trono dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. Deus mostrou para Isaías o culto que estava acontecendo nos céus. Irmão, ao longo da minha vida, 36 anos, 37 anos de conversão, eu já assisti muito culto bom. Eu já participei de cada culto bom. Mas quando eu penso no que Deus mostrou para Isaías, eu fico com inveja, porque culto bom é a presença dele. Isaías já viu? E ele viu seres maravilhosos com 6 asas. Você já viu hoje com 2, mas ele viu com 6. Serafins, que significam anjos de fogo. E ele viu um detalhe que tinham 6 asas. 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam de um lado para o outro, em cima do trono. Um dizia santo, o outro respondia santo, o outro atravessava santo, e aquele barulho, aquela bênção, e o nome do Senhor sendo glorificado. Talvez Isaías perguntou: Senhor, por que esses anjos têm 6 asas? Por que, voando sobre o seu trono, com 2 asas, eles cobrem os pés? Talvez Deus tenha respondido para Isaías:
Que bom que você perguntou, Isaías. Aí eu posso te responder. Porque quem está na presença do Senhor não vai aonde quer. Cobre os pés, porque Deus é que comanda. É Deus que autoriza a ir, é Deus que autoriza a voltar, é Deus que autoriza ir para a direita ou para a esquerda. Quem está na presença não se manda, só vai aonde Deus autoriza. Se você aguenta da glória a Deus, se você aguenta em tempo da glória a Deus, quem está na presença do Senhor não se manda. Mas aí, Senhor, por que com duas ele cobre o rosto? Isaías, os serafins são seres de fogo, né? Você imagina um anjo que tem o nome de seres de fogo, que só um matou 180.000 do exército da Síria. Eles têm que cobrir o rosto na presença do Senhor, porque a glória do Senhor é tão grande que eles não conseguem olhar direto para a glória de Deus sem cobrir o rosto. O nosso Deus é glorioso. E com duas luzes voam para lá e para cá, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isso me faz lembrar de alguns anos atrás, quando um jovem me perguntou: pastor, que crença tem a gente ir no céu e ficar de noite e de dia dizendo: Santo, 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 Santo? Como que você respondeu ao jovem de 15, 16 anos? Eu respondi assim: você sabia que os anjos, quando olham para nós, eles fazem a mesma pergunta? Eles olham para nós e perguntam assim: que graça tem comer picanha? Que graça tem tomar Coca-Cola? Que graça tem tomar sorvete? Eu disse para ele: porque as naturezas são diferentes. Lá tudo para chegar no céu. Quando você chegar no céu com o corpo glorificado, você vai entender o prazer de dia e de noite dizer: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4: enquanto eles clamavam, a palavra do Senhor diz: os umbrais se moveram e as portas se abriram. Por que, pastor? Como você perguntou, nós vamos responder: porque não existe porta fechada para quem está adorando a Deus. Então, você não ouviu, o pastor pediu para responder, para repetir na tua orelha: não existe porta fechada para aquele que está adorando ao Senhor. Eu quero que você levante sua mão, porque eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Estamos no último mês do ano, na segunda semana, mas ainda tem tempo, e nesse restinho de ano, Deus ainda vai fazer a sua vida receber muitas portas abertas. Será o final de ano de portas abertas para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Se você crê, aplauda e bendiga o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu já estou entregando, terminando meu arroz com omelete. O último ponto disso que Isaías viu, que enquanto tudo isso estava acontecendo, verso de número 4, a casa se encheu de fumaça. A casa, o templo, se encheu de fumaça. Eu vou voltar um pouco para explicar o que era o incensário. O sacerdote repreendeu Uzias, porque ele estava usando o incensário, só podia o sacerdote usar. O incensário era uma peça onde o sacerdote botava o incenso
colocava a brasa dentro e começava a sair fumaça. Tinha algumas correntes em cima, um pegador, ele ficava aproximadamente 1 metro de distância e o sacerdote ia batendo o incenso. Na entrada do santo lugar, na entrada do santíssimo lugar, perto do candelabro, ele batia aquele incenso, batia, porque o objetivo dele era que a fumaça o escondesse. Aleluia. E quando ele sabia que estava bom, quando ele não conseguia enxergar a ponta do nariz, então ele tinha que fazer fumaça até que a fumaça o envolvesse. E ele não conseguia enxergar a ponta do nariz. Aí ele estava escondido e pronto para entrar no santíssimo lugar. Por isso o louvor diz: no santo dos santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Pastor, isso eu entendi. Mas eu queria saber por que Deus fez essa regra. Porque é assim: aonde o homem aparece, Deus não se manifesta. Aonde o homem aparece, Deus diz: ele já está aparecendo, eu vou descer para quê? Deixa ele. Aonde o homem aparece, Deus não se manifesta. Por isso, Deus, para vocacionar Isaías, fez com que a casa se enchesse de fumaça, porque Isaías ia desaparecer para que Deus aparecesse. Essa é a proposta de Deus, que nós falamos como João Batista, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e que eu desapareça. Pastor, tem uma coisa, eu não sei, vou ter que conversar com o pastor Felipe. Será que o pastor Felipe vai autorizar a gente começar a bater fumaça na igreja para subir no meio da fumaça? Não, meu irmão, o livro do Apocalipse, o incenso, é a oração dos santos. Pastor, então para mim tem a resposta de Deus. Eu não posso aparecer? Não pode aparecer. Sabe qual é a melhor forma de aparecer? Você não precisa de incenso. Você não precisa de incensário. Você precisa de oração. Quando você está na oração, a fumaça te envolve. E Deus se manifesta. A proposta dele para você essa noite é: que tal terminar esse ano debaixo do incenso? Que tal terminar esse ano da resposta como ele começou? Ano da resposta é ano de oração. Que tal terminar esse restinho do ano consagrando ao Senhor, debaixo de oração, porque ele vai se manifestar na minha e na sua vida. E eu tenho certeza que você vai ter o melhor final de ano na sua vida, se você deixar se envolver com a fumaça, com o Senhor, do Senhor. Fique de pé. Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Nem que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins de corpos ante a Ti. Oh, glória. Esconde o rosto para que veja Tua face em mim. E que de mim